Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, povo do avivamento. Nós vamos dar início a mais um culto ao Senhor. Um culto racional, um culto onde você fala com Deus, Deus te ouve, Deus te responde, Deus usa vidas para falar com você. Hoje nós teremos louvor para a honra e glória do Senhor. O nosso culto é um culto reduzido devido aos nossos decretos, o decreto da nossa cidade, mas nós não vamos deixar de fazer algo que nós amamos fazer, que é cultuar o Deus eterno, o Deus todo-poderoso. E eu quero te convidar, você que vai estar nos assistindo, a parar tudo o que você está fazendo agora para se conectar com o Senhor. Para o que você está fazendo para ter esse momento de ligação com o Pai, porque o Pai está aqui, o Pai está aí e Ele quer falar com você. Então eu te convido a fechar os seus olhos, a começar a falar com Ele agora, dizendo que nada mais importa a não ser a presença dEle, que nesse momento você quer sentir Ele falando com você, que o Senhor possa ouvir o seu clamor. Aproveite essa oportunidade, querido, de estar ligado ao Deus eterno. Pai, em nome de Jesus, nessa tarde maravilhosa, nós queremos apresentar as nossas vidas ao Senhor. Agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e as coisas que o Senhor ainda há de fazer. Mas nós queremos agradecer pela oportunidade de cultuar ao Senhor, de louvar ao Senhor, de apresentar nossa casa, nossa família ao Senhor, porque sabemos que só o Senhor é Deus, não há outro Deus como o Senhor. E nós queremos que esses louvores que serão cantados aqui possam tocar o teu coração, Pai, porque nós desejamos tocar o seu coração, para que o Senhor sinta a verdadeira adoração saindo de nós para o Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, receba cada louvor cantado aqui, cada palavra lançada aqui, que suba como um cheiro suave às suas narinas. E nós entregamos, nós nos deleitamos no Senhor, nós descansamos no Senhor, porque sabemos que o Senhor dá aos seus enquanto dorme. Nós vamos descansar em Ti, sabendo que todas as coisas vão ser cooperadas para o bem daqueles que Te amam. Pai, visita cada casa, cada lar que está nos vendo agora e aqueles que vão ver esse vídeo depois, que o Senhor fale com eles, assim como o Senhor tem falado conosco. É o que eu peço ao Senhor e eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Você que está aí na sua casa, agora é o momento de nós louvarmos a Deus. Amém. Levar o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. O Senhor, Ele conhece todo mundo, Ele conhece todos os corações, mas neste momento você tem que apresentar Ele através dos louvores. Amém.
ligar o som. Deixa eu só passar isso aqui para cá. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão me escutando bem? Manda um joinha aí para eu ver que vocês estão me ouvindo bem. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo? Que microfone, você sabe como é que é, né? Se vocês não derem um retorno, a gente fica sem saber se está tudo certo aí. Eu já saudei os irmãos com a graça e a paz. Eu quero cumprimentar os que chegaram depois. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, à casa do Pai. Para nós é um prazer, uma honra estar aqui, podendo ministrar o coração de vocês, entregando aquilo que o Senhor nos entregou. E nós estávamos sentindo falta de adorar, de louvar, né, ao Senhor aqui neste lugar. Sentimos muita falta, como faz falta uma bateria, né? Como faz falta um instrumento musical. O pastor vai estar sentando aqui para compartilhar junto comigo essa ministração. Senta primeiro, pastor, a gente arruma aí os cabos depois. Ele vai colocar o microfone dele. Amém? Para nós é uma honra fazer para vocês, mesmo sendo assim, sendo distante, sendo online, tudo ao vivo, né? Assim, diante das câmeras, às vezes a gente não tem não estamos tão à vontade diante de estar sendo filmado, mas a gente deixa o Senhor nos usar. Graça e paz, povo lindo, povo do avivamento. Como disse a pastora, né? Em tempos de guerra, né, que nós temos que estar de pé, e é em tempos de pandemia, o povo de Deus não para, as orações não param, estamos com muitas saudades, amém? Não vejo a hora de nós podermos começar com o nosso culto presencial, mas enquanto isso não é possível, nós vamos nos falando aqui através, né, das redes sociais, amém? Hoje, em nome de Jesus, a pastora vem com uma palavra poderosa, e nós vamos estar aqui conversando um pouquinho com vocês, amém? Não sei o que você está fazendo neste momento, não sei qual é a sua atividade neste momento, mas seja lá o que for, eu queria te convidar a parar um pouquinho, amém? Amém. Que você neste momento fosse Maria, amém? E prestasse atenção naquilo que Deus tem para você, naquilo que Deus vai falar no teu coração, porque não só em tempos de guerra, não só em tempos de pandemia precisamos do Senhor, mas a todo tempo nós temos que louvar ao Senhor, a todo tempo nós temos que estar na presença de Deus, a todo tempo nós temos que buscar o Senhor, amém? Então você nessa tarde, né, para a noitinha já quase, é o nosso convidado, a nossa convidada especial. Que Deus te abençoe poderosamente, que Deus fale com você poderosamente em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Glória a Deus. E hoje nós escolhemos um texto para trazer ao coração de vocês, que é um texto que para nós, né, fala muito, e eu creio que vai falar com você também, que está no Salmo 150, o último salmo da Bíblia. Dá tempo aí de você abrir a sua Bíblia para acompanhar junto conosco. Esqueci até de pôr o microfone, pastor. Salmo 150. Eu queria pedir, o pastor vai ler ou eu posso ler? Posso ler. Abre aí então, pastor, por favor. O seu está todos aí? O meu está todos aqui. Amém? Você quer orar primeiro? Já orou? Já orou para começar, né? Isso. Já oramos, amém. Se alguém não estiver escutando muito bem, tá? Vai nos avisando, vai colocando aí nos comentários, amém? E a gente vai adequando da melhor maneira possível. Amém? Aleluia. Salmo 150, né? Diz assim, versículo 1: Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, no seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza,
louvai-o com sons de trombetas, louvai-o com os saltérios e a harpa, louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-os com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Glória a Deus. Em algumas Bíblias está um pouquinho diferente. Sim, eu acredito. a minha está uma versão diferente. Eu queria ler na sua. Posso? Não, a sua. Você quer que eu leia? É porque a sua versão ela é mais detalhada, só que ela é muito pequena, eu não consigo enxergar. Então deixa eu ler para você. Lê você. Gente, vamos orar para o pastor não precisar usar óculos, mas pelo visto vai precisar. Diz assim na minha versão, ó. O salmista começa dizendo: aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som de trombetas, louvem-no com lira e harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louve-nos com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louvem ao Senhor, louvai ao Senhor, aleluia. Amém. Amados, a primeira coisa que eu queria destacar aqui com vocês é o seguinte: a palavra aleluia, né? O que significa a palavra aleluia? Na verdade, aleluia, a primeira parte da palavra aleluia, ou seja, alelu, né? Essa primeira parte, ela é traduzida como um elogio, como um louvor a Deus. Alelu. Ia significa Deus. Então, aleluia, louvor, adoração, né, a Deus, elogio a Deus. Na verdade, né, essa palavra, ela é H-A-L-L-E-L-U-Y-A-H. Na verdade, traduzindo ela, aleluia, como a gente escreve, como a gente vê hoje. Só para você entender o que significa a palavra aleluia. Esse Salmo 150, ele é o último salmo da Bíblia. E ele acaba justamente falando, né, em louvor, em adoração, né, explanando aqui de que formas, quais as formas que nós devemos adorar ao Senhor, né? E aí, esse aleluia, né, ele vem dizendo a nós, né, que nós temos que elogiar, que nós temos que louvar ao Senhor através da palavra aleluia. Quando alguém, um pastor, profetiza sobre a sua vida, né? Quando ele fala alguma coisa que você gosta, ou quando você escuta algo muito poderoso, você fala amém, concordando com aquilo. Mas logo em seguida, muitas pessoas falam aleluia, ou seja, obrigado, Senhor, glória a Deus por isso, entendeu? Então, por isso, a palavra aleluia. E esse salmo que a pastora vai trazer para nós hoje, ele é muito bacana, ele é muito interessante, né? É um salmo de louvor, é uma elaboração sobre essa palavra hebraica, né? Aleluia, né? Que significa, como eu disse, louvai a Deus. A convocação para louvar a Deus nos céus, né? Ela traz para a gente essa convocação, para que nós possamos louvar a Deus, né? A convocação para louvor a Deus, das suas obras maravilhosas, de tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, né? A convocação para louvar a Deus com todos os instrumentos. Agora há pouco estávamos aqui louvando ao Senhor com os instrumentos da nossa época, né? Na época eram outros instrumentos, né? Hoje nós não temos harpa, mas nós temos outros instrumentos, né? É a convocação para louvar a Deus com todos os instrumentos. Outra coisa, esse salmo, né, ele fala da convocação para todas as criaturas da terra louvarem a Deus. É um chamado para a sua vida, louvar a Deus, agradecer a Deus, né?
Então, meu amado, quando eu falo que um culto ele se divide em algumas ministrações, eu falo justamente disso. A primeira que é o louvor, a segunda que é a oferta, e a terceira que é a palavra da noite. E para mim, na minha concepção, um dos maiores momentos, né, do culto é justamente o louvor, que é quando você louva a Deus, quando você dá o aleluia a Deus. Então, o 150, esse Salmo 150, né, ele fala da excelência, da grandeza, essa expressão grandiosa, né, é uma forma esplêndida de nós resumirmos tudo que o Salmo fala em relação às maravilhas de Deus. Aleluia. Como o pastor mesmo disse aqui, né, é o último Salmo da Bíblia. Sabe que eu estava reparando, se você for olhar os salmos anteriores a esse, você encontra muitos salmos aonde são pedidos de socorro a Deus, aonde, querendo ou não, expressa como se fosse uma raiva, porque você encontra salmos que diz assim: socorre-me, Senhor, socorre-me. Ajuda. Ou então, apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Alguns salmos ainda dizem assim: coloque uma mesa perante os meus inimigos, que o Senhor me dê graça para vencer a batalha. Nós vemos que os salmos anteriores, eles sempre dão ou uma impressão de algo de tristeza, ou de pedido de socorro, ou algo falando sobre um inimigo. Mas finalizando o livro de Salmos, nós encontramos uma expressão tão maravilhosa, dizendo para nós o seguinte: que mesmo que no percurso todo você encontre lutas, você peça socorro, você se encontre desesperado, mas no final encontrará louvor. E é tão interessante que o Salmo 150, ele nos ensina onde, como e quem. O onde é quando você lê os versículos 1 e 2, que diz assim: louve a Deus no seu santuário, louve no seu magnífico firmamento, louve pelos seus feitos poderosos e segundo a imensidão da sua grandeza. Aqui o salmista está dizendo que nós devemos louvar ao Senhor no santuário, nos templos. Hoje nós fizemos o culto com louvor, que maravilha que é isso! Nós devemos louvar ao Senhor numa igreja, nós devemos louvar ao Senhor no templo, mas eu também quero te dizer que o templo somos nós, e tem que existir louvor aí dentro de você, precisa existir louvor aí dentro de mim, porque nós somos o santuário do Senhor, nós somos a igreja, e precisa haver dentro de nós motivos de louvor, motivos de adoração. Ainda que você ache que por esses tempos, né, o louvor está sufocado na sua garganta, no seu peito, por tudo que nós estamos passando, ainda assim o louvor é a maior válvula de escape, a qual você entrega a Deus aquilo que está aí dentro do teu coração, os sentimentos, né, que você tem em relação a Deus, gratidão, amor, respeito, tremor, temor da palavra, é através desse louvor, né? Então não existe tempo e nem templo para que se ore, para que se louve ao Senhor. O tempo e o templo é em todas as horas, é você, né? É importante que você esteja num templo, porque a Bíblia diz que, né, nós temos que fazer parte do corpo de Cristo, né? Mas em tempos da pandemia, onde não é possível hoje estarmos todos aqui, que você seja o templo, e o templo na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, com os teus amigos, aonde quer que você esteja. E louvar ao Senhor, falando novamente do onde, existe lugar certo para você adorar? Querido, adore enquanto você está tomando banho, adore enquanto você está lavando louça, adore enquanto você está dirigindo, adore enquanto você está no trabalho, adore quando você está na igreja, adore quando você está no meio da sua família, adore ao Senhor em todo o tempo, louve ao Senhor. Mas é importante eu dizer uma coisa:
nem toda música é adoração a Deus. Nem todo hino é uma adoração a Deus. Assim como nem toda música secular, que a gente chama do mundo, é uma música que ofende a Deus. Nem toda música. Existem músicas músicas no mundo secular, né, que a gente chama no mundo, que não é um louvor, uma adoração, mas que tem tantas verdades e tanta poesia que às vezes nós cantamos canções que foram escritas por homens evangélicos, homens classificados como homem de Deus, mas que na verdade não passam de música, não passam de canções. O louvor santifica a música. O louvor a Deus santifica a música. Então nós entendemos que nem todas as músicas que estão dentro das nossas igrejas são músicas que exaltam ao Senhor. Assim como nem toda música que estão fora ofende ao Senhor. Tem até uma música, pastor, que enquanto eu estava estudando, eu estava tentando lembrar dela, que é uma música do mundo, mas que ele fala assim, de uma casinha, que ele queria ter uma casinha branca com janela, alguma coisa assim, que teve até um padre que cantou essa música, e eu tentei tanto lembrar. Você sabe que música que é? Ter uma casinha branca de varanda, um lugar, um mato verde, só para ver o sol nascer, alguma coisa assim. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde. Isso aí, para plantar e para colher. Então, assim, essa música não tem nada de ofensivo. É uma música que está falando de um sentimento de uma pessoa. Que ele queria apenas ter na vida uma casa, um lugar para ele plantar e que ele pudesse colher e que tivesse uma varanda na sua casa. Então, nem toda música é uma música que ofende ao Senhor. Mas nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós cantamos canções que foram tiradas da Bíblia, de letras da Bíblia, mas que às vezes faz com que a gente se coloque numa posição, às vezes até de vingador, como aquela canção que tem uma canção que nós cantávamos muito, eu inclusive até encontro, às vezes a gente ainda canta ela, mas confesso a vocês que ela muito me deixa desconfortada, porque ela fala que aquele que te viu que te viu lá embaixo vai te ver lá em cima, sabe assim, dá um tom de como se fosse de vingança, né? Eu não quero falar o nome da música, mas assim, é o meu ponto de vista, que nem tudo que a gente canta exalta o Senhor, mas o louvor, a adoração tem que santificar a música. Então nós precisamos entender que nós somos o santuário e aquilo que sai da nossa boca precisa exaltar o Senhor, glorificar o Senhor, ter adoração ao Senhor. Nós vimos aqui o salmista nos ensinando como nós deveríamos adorar o Senhor, de que maneira nós deveríamos engrandecer a Ele, porque quando Ele diz, louve ao Senhor pelos seus feitos poderosos, segundo a imensidão da sua grandeza, Ele está dizendo que nós devemos lembrar o quanto Deus é grande e poderoso. Que nós devemos nas nossas canções, nos nossos louvores, que todas as vezes que nós estamos adorando ao Senhor, adorar Ele por causa da imensidão da sua grandeza. Ei, você tem tantos motivos para adorar ao Deus Altíssimo. Você tem tantos motivos para engrandecer ao Senhor. Você tem grandes motivos para adorar pelo poderio dEle, pelas mãos poderosas dEle. E tem muitas pessoas que às vezes só de receber as bênçãos já está bom e não adora aquele que deu a bênção. Assim como a ingratidão ofende a Deus. Quando você murmura, você está atraindo maldição para a sua vida. Quando você adora, você está mandando a maldição embora e traindo Deus para a sua vida. Nós temos que aprender a adorar o Senhor por tudo que Ele tem nos feito e pelas coisas que Ele ainda há de fazer. Quando você lê na Bíblia a história dos 10
leprosos, por exemplo. 10 receberam uma ordem. Eles receberam uma ordem para mostrar o poder de Deus, dizendo: olha, vão, se apresente ao sacerdote. 10 deles foram até o sacerdote e se apresentaram conforme Jesus disse. Mas apenas um desses 10 voltaram para agradecer pelo poder de Deus ter sido manifestado na vida deles. Isso nos mostra o quanto pessoas recebem as bênçãos de Deus, mas não voltam para agradecer. Elas não louvam em forma de agradecimento pela bênção concedida. E nós precisamos entender e aprender que nós precisamos louvar e agradecer a Deus pelo seu poder, por tudo que Ele já fez e tem operado no nosso meio. Muitas vezes, por não recebermos às vezes algo da parte de Deus, que nós julgamos para nós tão importante, nós já não aceitamos esse Deus como nosso Deus. Nós já murmuramos, né? Nós já desistimos. Acho interessante a história de Jó, quando a mulher dele fala: olha, amaldiçoa o seu Deus e morre. Ela esqueceu de tudo que Jó obteve com a lealdade, fidelidade, temor e tremor a Deus. Muita gente hoje é assim, está assim hoje. Muitos corações hoje estão amargurados porque pediu algo para Deus e o Deus não fez no seu tempo. Muita gente hoje sai das igrejas porque chegam nas igrejas e não escutam aquilo que queriam escutar, porque Deus não falou, e você deixa de adorar, você deixa de louvar, você deixa de reconhecer esse Deus. E essa história de Jó traz uma reflexão tremenda, porque Deus restitui, restaura toda a vida, toda a família de Jó, né? Ainda que ele tivesse passado por tudo que ele passou. Mas se ele tivesse dado ouvido à esposa dele, não é verdade? Então, o que você tem feito para louvar o Senhor? O que você tem recebido da parte de Deus para louvar ao Senhor? Ainda que você não tenha recebido nada daquilo que você pediu ainda, é tempo de louvar a Deus. Amém. E ainda falando do como, uma vez uma pessoa me perguntou: tá na Bíblia que pode dançar? As mulheres podem fazer danças como forma de adoração a Deus? Ei, queridos, Miriam dançou. Nós vimos aqui a palavra nos dizendo: olha, louvem com som de trombeta, louvem com a lira e a harpa, louvem com tamborins e com dança. Ei, você pode dançar sim, se expressar sim. Você deve dançar e apresentar-se diante do Senhor como uma forma de gratidão, até com tamborim na mão. Eu vou só trazer aqui na lembrança de vocês, principalmente os nossos discípulos, de duas pessoas que nós tínhamos aqui na igreja, e que o Senhor já está no seio de Abraão, já está morando com o papai, né? Que eram duas pessoas, um homem e uma mulher. E que foi assim o nível de maior expressão que eu já vi de adoração, de louvor a Deus. Eram pessoas que rolavam no chão, eram pessoas que pulavam, eram pessoas que dançavam. E o mais importante, essas pessoas não tinham vergonha e nem se importavam com quem estava do lado delas. Foram duas pessoas que nós tivemos aqui no nível de adoração, no nível de louvor, que assim realmente mexeram com a minha vida. E hoje eu tenho toda a certeza que eles descansam no seio de Abraão. Mas eram pessoas, você lembra, né, pastor? Que nos traz muita saudade, né? Sim. De ver. Nós vamos dançar lá no céu com eles. Nós vamos dançar no céu com eles, eu tenho certeza disso. Aleluia. Glória a Deus. E falando do que pode, né? A própria palavra nos diz: pode tamborim, trombeta, pode harpa, pode violão, pode bateria, pode
Pode, porque a Bíblia está nos dizendo aqui, ó, louve com símbolos sonoros. Sabe o que isso quer dizer? Aquilo que ecoa um som, ou símbolos altissonantes, aquele que vem com grande, como que eu posso dizer? A potência do com som é muito grande. Potência de som. Você pode usar som, você deve usar som. Sabe, esses dias eu fui trabalhar, e eu fui trabalhar com o pastor foi para um lugar, eu fui para outro. Fui aqui em Camanducaia, ele foi trabalhar em Extrema e eu fiquei na loja daqui de Camanducaia. Então eu vim trabalhar com o meu carro. E quando eu entrei no carro, eu liguei o som e no meio do caminho, até chegar ao local da onde eu trabalho, tocou um louvor que eu gosto muito. Agora você imagina, eu parecia uma doida. Eu vim com o som nas alturas, vim cantando, o povo olhando pra mim na rua, não tá nem aí, eu cantando. Ainda cheguei na frente da loja, eu não desci enquanto a música não acabou. E eu com o vidro lá aberto e cantando e dando glória a Deus, e o dia vai ser uma benção. Acho que o povo passava na rua e pensava, essa mulher tá louca. Mas que eu chamei a atenção, mas eu não queria chamar a atenção deles, eu queria chamar a atenção de Deus. Sabe por quê? Sabe o aleluia que o pastor explicou aqui? Aleluia quer dizer uma ordem que você dá ao seu espírito para louvar a Deus. Então tem muita gente que está precisando falar para a sua própria alma, aleluia! Dê glória a Deus, louve a Deus, adore a Deus. Por isso que quando você está no meio da igreja e de repente um irmão do nada grita aleluia no meio da igreja, o que ele está querendo dizer? Ele está dando uma ordem no mundo espiritual para que as pessoas que estão ali louvem ao Senhor. Todas as vezes que você der um grito de aleluia, você está dando uma ordem no mundo espiritual para que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. E nós somos aqueles que vamos louvar e adorar e exaltar ao nosso Deus. Amém. É tão maravilhoso que o salmista termina dizendo: quem deve adorar? Quando ele diz: tudo que tem vida, louve ao Senhor. Todo ser humano, você está respirando, né, querido? Você está respirando, glória a Deus por isso. Tem fôlego aí dentro de você, tem vida dentro de você. Então todos nós que temos vida, devemos louvar ao Senhor. Aleluia para você, aleluia para mim. Nós temos fôlego de vida e nós temos que adorar e louvar a esse Deus. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. É curioso, porque eu quero falar sobre Senhor. E preste atenção. Às vezes, a pessoa tem admiração por Deus, tem respeito por Deus, reconhece Jesus como o Messias, como o Mestre, mas às vezes não reconhece como seu Senhor. Queridos, você precisa colocar Jesus na posição de Senhor. Não adianta ele ser apenas o seu mestre. E existe uma diferença quando você coloca ele na posição de Senhor e quando ele é apenas o mestre, aquele que te mostra o caminho, que te dá direções, o que te ensina, mas ele não é Senhor da sua vida. Isso é tão curioso, que eu vou contar algumas historinhas na Bíblia para você entender a diferença entre ser apenas mestre e ser Senhor. Não quer dizer que você não possa chamar Jesus de seu mestre. Ele deve ser seu mestre, mas ele precisa primeiro ser seu Senhor. Quando aquela mulher pecadora foi pega pelas pessoas e levada diante de Jesus, aqueles que queriam catar Jesus no erro, eles falaram para Jesus assim: mestre, a lei nos diz que a mulher que for pega em adultério deve ser apedrejada. O que o Senhor nos diz, mestre? Jesus respondeu: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. As pessoas foram saindo dali
e ficou apenas aquela mulher. E Jesus, virando para aquela mulher, disse: mulher, aonde estão os que te acusavam? O que aquela mulher falou para Jesus? Ela falou: Senhor, não tem ninguém. Aquela mulher naquele momento reconheceu Jesus como o Senhor. Ela poderia ter respondido como os demais: mestre, não tem ninguém. Mas ela disse: Senhor. Aquele momento, aquela mulher estava aceitando Jesus como seu Senhor e dizendo: Senhor, não tem mais ninguém. Outra história que eu quero contar para vocês é do jovem rico, que chegou diante de Jesus e disse: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: não matarás, não roubarás, né? Honra seu pai e sua mãe. Jesus disse para ele o que deveria fazer, e ele disse: todas essas coisas eu tenho feito desde menino. Mas Jesus falou: falta-lhe uma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. Aquele rapaz, possuindo muitas coisas, ficou entristecido e foi embora. Ele não reconheceu ele como seu Senhor, apenas como mestre. Mas é a terceira e a última história que eu quero contar para vocês. Jesus estava na mesa com os seus 12. E Jesus havia dito que um deles havia de traí-lo. Pedro pergunta para João, pergunta para o Senhor se sou eu. E João fala: Senhor, por acaso é Pedro? Aí ele deita no ombro de Jesus e fala: sou eu, Senhor, que hei de te trair? Não era ele. Quando Jesus vai pegar o pão, na mesma hora, Judas vai pegar também. E Judas fala: mestre, por acaso sou eu? Para Judas, Jesus não era Senhor, era apenas um mestre. Para os demais, Jesus era Senhor. Sabe o que isso quer dizer, querido? Não adianta nada você tá lá bebendo, enchendo a cara e cantando canções que não estão sendo santificadas, porque o Senhor Jesus não é seu Senhor, é apenas o seu mestre. Não adianta nada, tá fazendo tudo errado, mas com a sua boca você está cantando canções a Deus e Ele ser apenas o seu mestre e não ser o seu Senhor. Porque quando Ele se tornar o seu Senhor, você vai querer fazer as coisas que agradam ao seu Senhor. Você vai querer deixar coisas que você sabe que entristece o seu Senhor. Se o Senhor Jesus, até hoje, foi apenas o seu mestre, o seu guia, a sua segurança, eu quero te dizer que Ele quer ser mais do que isso. Ele quer ser mais do que apenas o seu mestre. Ele quer ser o seu Senhor. E só é reconhecido como Senhor aquele que confessa com seus lábios e reconhece o trabalho na cruz, a obra preciosa feita na cruz, e que larga a sua vida, os seus interesses pessoais, o seu querer, a sua vontade, para fazer a vontade do seu Senhor. Ei, Jesus quer ser seu Senhor, Ele não quer ser seu mestre. Para os fariseus, para os hipócritas, para aqueles que julgavam estar com Jesus, mas que o prenderam numa cruz, Ele era apenas mestre. Mas para aqueles que continuaram seguindo a Ele, e continuaram levando as boas novas, ganhando vidas, entregando as suas vidas, mesmo sendo açoitado, muitos mortos por amor ao Evangelho, mas Senhor Jesus era Senhor da vida deles. Vocês conseguem compreender isso? Jesus quer ser o seu e o meu Senhor.
para Ele ser o nosso Senhor, nós vamos ter que abrir mão de muita coisa que não agrada a Ele, que agrada apenas nós. Por isso, solte o aleluia aí dentro de você, dê ordem à sua alma, dê ordem aos seus sentimentos, para que passem a adorar, a louvar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. É isso que Ele deseja, ser o seu Senhor. Por isso que quando nós lemos tudo que tem fôlego, tudo que tem vida, louve ao Senhor. Nós estamos vivendo um tempo, né, onde os cristãos, ou os que se dizem cristãos, muitas vezes não conseguem adorar, não conseguem dar um amém, não conseguem bater palma, não conseguem louvar junto com a igreja, sabe? De pessoas caladas, pessoas quietas, que não buscam chamar a atenção de Deus. E esse último versículo que diz que tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor, ele está dizendo para você que você tem que louvar o Senhor. Você tem fôlego, fôlego de vida, o fôlego dado pelo próprio Deus. Não foi qualquer pessoa que te deu o fôlego da vida. Esses tempos em quais estamos vivendo, quantas pessoas buscando fôlego, buscando ar, buscando o fôlego da vida, sufocado, porque não tem ar para dar um glória a Deus, um aleluia, sufocado, porque não sabe se vai acordar amanhã ou vai viver. E muitas vezes você que não tem nada, que está são, curado, muitas vezes não consegue dar um glória a Deus, muitas vezes não consegue dar um aleluia, muitas vezes não consegue bater palmas ao Senhor. Meu amado, minha amada, está na hora de você clamar, abrir a sua boca, mostrar para Deus o que tem dentro do teu coração. O jovem rico, a qual a pastora falava, ele mostrou o que existia dentro do coração dele. Jesus era apenas o mestre. E para você, Jesus é apenas o mestre ou Jesus é o Senhor? A ponto de você louvar a Deus, a ponto de você clamar, a ponto de você bater palma, a ponto de você gritar o nome dele, chamar pelo nome dele, a ponto de você dar glória a Deus, a ponto de você dar aleluia. Sabe, nós estamos vivendo uma época que as pessoas precisam acordar. Acorda, povo de Deus. Igreja não é lugar para você vir ficar sentado como se fosse uma estátua, não. Igreja é para você vir para a igreja e adorar o Senhor, louvar a Deus. Como vamos chamar a atenção do Pai se eu não tenho coragem de expressar o que está dentro do meu coração? E eu te pergunto essa noite: Jesus é Senhor ou é mestre da sua vida? Jesus é digno de louvor ou não é digno de louvor? Então, reflita nesses tempos. Tem muita gente sem ar para respirar. Tem muita gente sem fôlego de vida. Tem muita gente perdendo o fôlego da vida. Tem muita gente buscando o ar. E você tem tanto ar aí dentro, de sobra, e você muitas vezes não consegue dar glória a Deus, não consegue dar um amém. Então, meu amado, é tempo de nós acordarmos, despertarmos, né? Jesus, Apocalipse, eu adoro esse versículo que fala que ele está à porta e bate, e que se você abrir, ele vai entrar, e ele vai cear com você e você com ele. Ou seja, ele está sempre batendo na sua porta, ele está sempre batendo no teu coração, sempre de prontidão na sua porta, esperando você só abrir para ele entrar, porque ele é educado, ele não entra sem bater, ele não entra sem pedir, e ele não vai agir na sua vida sem você pedir.
Sem você clamar, Ele não vai agir na sua vida. Ele não vai resolver os teus problemas. Ele não vai curar as tuas dores. Enquanto você não abrir a porta do teu coração, deixar Ele entrar, fazer morada, enquanto você não glorificar o nome dEle, enquanto você não louvar o nome dEle, enquanto você não dá glórias por aquilo que Deus tem feito e vai fazer na sua vida. Então, igreja, não é igreja A, B, C, D, não, todas as igrejas, acorda, acorda, acorda. Estamos vivendo finais dos tempos. E Ele não tarda para chegar. Amém? A Bíblia diz que Ele virá como um ladrão. Ninguém sabe dia, hora. Não tem esse negócio de o dia tal, dia tal. 30. É a Bíblia que diz, não é eu que digo. Não tem hora para Ele voltar. Para muitas pessoas Ele está voltando nesse mesmo momento. As pessoas que estão morrendo, Jesus está voltando para essas vidas. E nós precisamos fazer o melhor, porque o próprio Senhor Jesus, quando, sabe aquela passagem que Jesus estava sentado sobre um jumentinho, e quando Ele passava, isso se encontra no livro de Lucas 19, que Ele passava, o povo que estava ali começou a lançar os mantos pelo caminho, começaram a cantar, glorificar a passagem de Jesus, dizendo, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Sabe o que aconteceu? Os fariseus que estavam ali falaram, mestre, peçam para que se calam, para que eles fiquem quietos. Jesus respondeu para eles assim, se eles se calarem, as pedras clamarão. Sabe o que isso quer dizer, querido? Se você parar, se você não clamar, as pedras vão clamar, porque Ele é Senhor. E Ele continuará sendo Senhor. Você querendo ou não, eu querendo ou não, Ele é o Senhor, Ele é o Mestre. Agora nós vamos deixar que as pedras clamem? E vamos ficar calados? Não, nós temos que continuar dizendo, bendito ao Senhor, bendito ao Rei, que vem em nome do Senhor, bendito é Jesus, que habita no nosso meio. Jesus, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és bem-vindo, entra e faça morada. Que o Salmo 150 possa trazer essa revelação para a sua vida, de que o Senhor te escolheu, o Senhor está no seu meio e que você não vai cantar canções, você vai santificar canções cantando louvores para Ele. Que a bênção de Deus possa estar sobre você e que essa palavra possa ter mexido no teu coração como mexeu no meu. E nós vamos fazer o nosso melhor, não importa da maneira, a ferramenta que nós vamos usar, mas nós vamos fazer o melhor, dando sempre um glória a Deus, aleluia, para que o louvor saia de dentro de nós e que o Senhor possa receber a sua adoração. Amém? Amém, meu amado. Glória a Deus. Eu ia fazer uma palavra de oferta e a pastora pegou como exemplo justo a minha palavra de oferta, que era do jovem rico. Mas glória. Então já está tudo ligado. Já está tudo ligado, né? Ligado na terra, ligado nos céus. Mas eu quero fazer uma reflexão com vocês. No mesmo livro de Salmos, no mesmo livro não, no livro de Salmos, mas no capítulo 23, né? Ali diz assim, no versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando nós lemos esse versículo, que o Senhor é nosso pastor e nada me faltará, qual é a parte do versículo que mais chama a atenção das pessoas? É a parte que fala que nada me faltará. Aliás, infelizmente, muitas pessoas nem reparam no primeiro estrofe, na parte A do versículo, que diz que o Senhor é o meu pastor.
é muito triste você viver a sua vida toda com o olho na sua bênção, mas esquecer que você precisa ter sobre a sua vida um abençoador, que é Deus, que é o Senhor Jesus. Então, quando nós falamos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, só não vai faltar porque justamente o Senhor é meu pastor. É a mesma coisa de você trabalhar. Enquanto você tiver cliente, nada vai lhe faltar. Enquanto você tiver um patrão, o seu salário não vai faltar. Enquanto você tiver Deus, nada vai te faltar. Enquanto Deus for tudo na sua vida, nada vai lhe faltar. E nós temos vivido justamente isso esses dias. Nós temos vivido esse versículo. O Senhor tem sido e sempre foi e sempre será o nosso pastor. E nada tem nos faltado. Aleluia. A semana passada, todos sabem que nós vamos ficar, foi estendido esse decreto até o dia 4. Então nós vamos ter aí 3 domingos. Porque era só terça-feira que a gente vai voltar. 3 não, domingos terça, não. E 2 terças sem culto presencial. E São eu falava, 3 terças, né? são 3 terças. E eu falava com a pastora em casa, falei, amor, nós temos 2 bases, uma em Boabas e outra no Cruzeiro. E eu falava com ela assim, amor, como nós vamos fazer esse mês? Nós não tivemos ofertas, as igrejas fechadas, e não é justo que eu chegue simplesmente nas pessoas que alugam o salão para mim e fale para elas assim, olha, esse mês eu não tenho dinheiro. Não acho justo, não é justo, isso não é justo. Não é da minha índole. E eu falei para ela, vamos entregar um desses salões. Só que primeiro, nós fomos orar. E nós falamos assim para Deus. Quer dizer, eu falei nas minhas orações, né? A pastora também falou alguma coisa para Deus, com certeza. Mas eu falei para Deus assim, Senhor, a casa é do Senhor. A igreja é sua. Eu sou apenas um mordomo seu. E nós já havíamos inteirado com alguma quantia dos nossos salários para cobrir algumas despesas da igreja. E também nós já estávamos no vermelho. E a gente não sabia como a gente ia fazer para fazer o pagamento de um aluguel de uma das igrejas que vencia essa semana que se passou. E eu falei com Deus. Quando foi no outro dia, chegou um casal lá na minha casa. Pastor, nós viemos aqui trazer a nossa oferta. E realmente, aquela oferta foi uma oferta abençoada. Nós conseguimos pagar o nosso aluguel. A internet da igreja. Tá desligado. Né, que já estava vencendo atrasado, também. Né? Então Deus tem trabalhado sempre na nossa vida dessa forma. E hoje eu venho aqui em nome do Senhor Jesus lhe fazer um pedido. Em meio à pandemia, eu quero continuar assim com as nossas igrejas assim. E Deus falou que não era para fechar, né? E nas nossas orações, uma das orações nós oramos juntos e tiramos a palavra juntos. E Deus falou que não era para fechar. Porque Ele ia mandar o recurso. Mas eu tenho que fazer a minha parte. E eu tenho que expor isso para vocês. Quando eu venho até vocês fazer uma palavra de oferta, eu não venho pedir dinheiro para mim.
para minha casa, para minha esposa, de forma alguma. Eu trabalho, a minha esposa trabalha, nós pagamos as nossas contas, e quando falta da igreja, nós inteiramos ainda para pagar algumas coisas da igreja. Mas como realmente as entradas têm sido muito poucas, por não estar havendo os cultos, eu trago essa palavra para você. O Senhor, Ele é o bom pastor, que Ele vai cuidar de tudo isso aqui, que Ele vai cuidar das nossas vidas, que Ele vai cuidar das suas vidas, e nada vai lhe faltar, se você assumir o Senhor como seu bom pastor, se você assumir com as suas obrigações diante de Deus. Você não tem obrigação comigo nem com a pastora, mas nós temos obrigação com Deus. Então, meu amado, para que eu não tenha e não corra nenhum risco de termos que fechar alguma igreja, de termos que fechar alguma das bases, eu venho aqui encarecidamente, nessa noite, pedir a sua contribuição, a tua ajuda. Se você é uma coluna dessa igreja, não deixe de entregar o seu dízimo, a tua oferta, só porque a igreja está fechada. Se você quer ajudar a igreja, e não é um abençoador dessa obra, mas quer ajudar a igreja, para que elas não fechem, mas não pode vir aqui porque está fechado, não tem problema. Você pode ir até a nossa casa, você pode nos ligar que nós passaremos na sua casa, ou você pode fazer um depósito na conta da igreja. Na verdade, a igreja não tem conta ainda. É no meu nome que está? No meu. É o nome da pastora Débora. Se a pessoa quiser fazer no seu, também pode. Mas é para a igreja. Então, meu amado, eu preciso muito da sua ajuda. Preciso muito da sua ajuda. Preciso muito da sua contribuição. Você que é dizimista, você que é ofertante dessa casa, dessa igreja, não deixe de dizimar, não deixe de ofertar, porque realmente a sua contribuição nos faz muita diferença. Eu quero poder chegar aqui na semana que vem e trazer os melhores relatórios possíveis, como sempre tenho trazido. Você nunca viu eu falar aqui que eu deixei de pagar alguma coisa da igreja. E nunca vai ouvir. Sabe por quê? Porque o Senhor é nosso pastor. E aqui nessa casa, nas igrejas do Senhor, na minha casa e na sua casa, nada vai faltar. Amém. Amém? Glória então, a Deus. que Deus te abençoe poderosamente, que Deus te abençoe grandemente. Eu já vou me despedindo aqui, a pastora vai fazer as considerações finais, que eu vou ali pegar o meu violão, para nós fazermos um louvor, para nós terminarmos. Amém? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe poderosamente com essa palavra, com a palavra de oferta, e que você possa realmente viver experiências com Deus, seja no louvor, na adoração, mas que sejam experiências reais, que Deus é Deus sobre as nossas vidas, amém? Amém. E que Deus continue soprando fôlego de vida sobre a sua vida, que nenhuma peste alcance a tua casa, a tua tenda, em nome de Jesus. Beijo, amo vocês. Amém. Glória a Deus. Não esquece de tirar o microfone antes de levantar. Já tô com saudade, gente. Ai, que saudade de vocês. Mas os dias estão passando rápido, né? Nós vamos em breve nos reunir e voltar a adorar o Senhor. Quero apenas dar o recado que, como o decreto se estendeu, o aniversário da pastora Dila, que era no próximo dia 4, é 3, eu não sei, não me recordo, era no sábado do dia 3. Nós íamos fazer a Rede Família lá e comemorar o aniversário dela, né? Mas, infelizmente, devido ao decreto, nós não vamos poder fazer. Mas o pastor até me disse, assim que liberar, para a gente marcar algo de ir lá, né? Como igreja, comemorar junto com eles. E nós vamos ver isso, tá bom? Quero agradecer a todos e dizer que nós continuamos com as células online. Não deixe de frequentar a sua célula, de estar junto com o seu líder,
mandem mensagem, converse, esteja sempre junto. Não vamos deixar que esse distanciamento traga esfriamento. Amo vocês, quero agradecer a todos que nos assistiram hoje, a Maria de Fátima, a Flávia, a Juliana, a Vivi, o Edgar, a Gil, a Kênia, todos vocês, Vanessa, todos vocês que nos assistiram, a Kátia. Se eu esqueci de alguém, gente, eu amo vocês. Amo, e estou com saudade. Em breve nós vamos poder nos reunir aqui. E eu quero te convidar a louvar junto conosco. Vamos encerrar com louvor. Aliás, dentro de nós existe um aleluia que canta, que grita, para a gente louvar e adorar o nosso Deus, Deus eterno. Então, que o Senhor te abençoe e nós vamos encerrar com louvor, tá? Mas eu quero dar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, não somente hoje, não somente aí, mas com toda a tua família, em nome de Jesus. Louve ao Senhor, com a graça e a paz. Beijo! Vou virar lá para vocês louvarem juntos, amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Hoje eu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva pelo céu. Já me houve terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Toda a ordem das estrelas e ao mais permitir, eu venci tão seguro. No teu colo não apego. Esse mundo para os que